Por gentileza, vocês conseguem me ouvir? Sim. Muito obrigado, viu? Eu vou esperar um pouquinho, tá quase no horário, e aí a gente já começa.
Bom, boa noite a todos. O meu nome é Cláudio, então sou eu que vou ser o professor de vocês nessas próximas aulas. De vez em quando vocês vão ouvir os meus cachorros, porque eles estão vendo os meninos jogar bola na minha frente e aí não vai ter jeito. Vocês vão ouvir de vez em quando eles, mas acho que dá para ouvir bem minha voz. Boa noite todo mundo. A gente vai falar nesse curso um pouco do que eu trabalhei na minha tese de doutorado. Então não é exatamente falar sobre a tese, mas foi um pedido de uma colega do grupo de estudos, que é a coordenadora desse curso, e ela achou então que eu deveria falar um pouco sobre esse assunto, que é sobre as assombrações e os fantasmas do Japão no cinema, especificamente no cinema japonês. No mestrado eu trabalhei isso na cultura em geral, então no mangá, na pintura, no teatro, nos animes. Então a parte do mangá foi um pouco mais generalizada. E a tese, ela se preocupou mais com o cinema, né? Então, nós vamos tentar falar do cinema japonês de cunho sobrenatural, ou do que a gente chama também de ficção sobrenatural, né? Desde o período em que surge o cinema japonês, porque o primeiro filme de cinema japonês já é um filme que trata do sobrenatural. Então, o sobrenatural está no cinema japonês desde os seus primórdios, desde o seu primeiro filme, né? E por sorte, este primeiro filme sobreviveu, porque muitos dos filmes antes durante a Segunda Guerra Mundial se perderam, antes e durante a Segunda Guerra Mundial, né? Se perderam, mas se perderam assim, numa quantidade absurda, 90% dos filmes se perderam. Então, por causa das bombas, por causa de incêndios, o negativo na época ele era muito inflamável, né? Então não tinha muito o que se fazer a esse respeito. Uma pequena faísca causava um incêndio e as pessoas também na época não tinham muito essa questão de conservação, né? Via-se o cinema como se fosse uma coisa do cotidiano, um lazer, né? Não tinha essa coisa de preservação para o futuro. Então, eu estou dando essa pequena introdução para aqueles que estão chegando agora, simplesmente porque é o que a gente vai falar nesse curso, né? Se vocês tiverem perguntas, se a pergunta for curtinha, vocês podem fazer pelo microfone mesmo, que às vezes quando estiver passando o PowerPoint, ou estiver passando o vídeo, eu não vou conseguir ver as mensagens escritas, né? E aí qualquer coisa vocês podem desbloquear o microfone e fazer uma pergunta curtinha, né? De sim ou não, ou em que ano que foi, esse tipo de coisa. Perguntas mais longas, eu vou pedir para vocês anotarem em algum lugar, no caderno, no computador, deixar de lado, que depois eu vou passar um e-mail para vocês poderem fazer essas perguntas maiores. Que aí essas perguntas que são mais complexas, pode ser que eu consiga ainda adicionar no resto do curso. Então, durante o tempo que vocês estiverem assistindo o curso, se vocês virem, eu queria saber mais sobre isso, aí depois vocês me mandam por e-mail, eu vou passar o meu contato para vocês. Vocês vão ver
no PowerPoint e depois, obviamente, eu vou mandar o PowerPoint para vocês também por e-mail. Então vamos lá, vamos começar o curso. Já tem 26 alunos dos 40 e à medida que os outros forem chegando, eles vão se adaptando. Então eu vou primeiro aqui já compartilhar com vocês o PowerPoint. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu preciso abrir depois para ele reconhecer. Aí. Só para confirmar, vocês estão conseguindo ver o PowerPoint, né? A janela do PowerPoint? Beleza. Sim. Então agora eu vou tentar deixar ela cobrindo toda a tela, e aí é por isso que às vezes eu não vou conseguir ver as mensagens escritas, mas muito obrigado pelo feedback. Então vamos lá. Então aqui a gente tem uma cena de um filme que a gente vai mostrar na próxima aula, e vocês estão vendo essas teias de aranha aqui, né? Esse aqui é um personagem que está fazendo o papel de um Tsuchigumo, que é uma espécie de monstro japonês, de folclore. Seria, vamos supor, aqui no Brasil a gente tem a Cuca, o Saci e tudo mais, então lá eles têm os personagens folclóricos deles também, né? E a Tsuchigumo é uma espécie de monstro-aranha. Né? Isso aqui é um filme, mas o personagem está vestido como ele fica ou no teatro No ou no teatro Kabuki. Nessa época que o filme foi feito, especificamente no teatro Kabuki. Mas um pouquinho para frente eu vou mostrar para vocês as diferenças, mas existe algumas similaridades, pelo menos em alguns tipos de peça. Então nessa da Tsuchigumo, por exemplo, era isso de usar essas teias de aranha que são feitas de papel molhado. Né? Aqui a nossa aula chama Assombrações e Espíritos, o cinema sobrenatural japonês de 1899 a 2025.
sendo que o cinema chegou no Japão uns 2 anos antes de 1899, então foi em 1897. Só que chegou assim, eram exibidos trechinhos de filmes, vamos supor, chegou a máquina dos irmãos Lumière, a máquina dos Edison, e aí cada um mostrava coisas. A dos irmãos Lumière geralmente mostrava cenas da Europa, as máquinas Edison geralmente mostravam coisas dos Estados Unidos, né? Então eles não mostravam, não tinha ainda uma produção nacional. Essa produção nacional vai começar em 1899. E por isso que está aqui a questão do cinema sobrenatural japonês de 1899 a 2025, que é o ano que estamos agora. Aqui são os contatos, né, que eu disse para vocês. Eu vou mandar ou seja, vocês não precisam copiar agora. Eu vou mandar para vocês isso pelo e-mail. Deixa eu ver, só tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês, mas aí depois eu mostro. Que este aqui é o site onde está o banco de dados de filmes japoneses de cunho sobrenatural. Então, mais para frente eu vou explicar para vocês, mas para quem está aí já fica sabendo. No final da tese tem uma lista com todos os filmes que contêm personagens sobrenaturais que eu consegui identificar. Então, todos esses filmes, a lista desses filmes, se encontra nesse site, né? Eu tenho planos de depois melhorar um pouquinho esse site, porque por enquanto ele está só a lista, mas como tem faltado um pouco de tempo livre, eu não tenho podido mexer muito com ele. Mas aqui vocês vão ver então pelo menos a lista de filmes que contém monstros ou fantasmas até 2021, que é o ano que eu terminei a tese. E no momento eu estou assistindo os filmes entre 2002 e 2025 para ver quais que eu vou colocar dentro da lista. E mais para frente também eu pretendo aumentar a lista para não colocar só filmes com fantasmas e com elementos sobrenaturais. Então eu vou colocar também a parte de animações, animes, seriados, filmes para TV, filmes para uma mídia antiga que era muito popular na década de 90, que chamava VCD. Então, aí mais para frente eu pretendo acrescentar essas coisas, mas por enquanto está uma lista de filmes que contêm o sobrenatural, né? A ideia da tese surgiu muito tempo antes, na época eu estava na graduação. Ela ainda não tinha a questão de serem filmes de cunho sobrenatural, mas elas tinham essa coisa de querer fazer uma síntese, uma espécie de interpretação do cinema japonês, procurando padrões. E por que isso aconteceu? É porque na época que eu estava na graduação, me deparei com esses 2 livros. Este aqui, que chama Archetypes in Japanese Film, a tradução seria, né, Arquétipos do cinema japonês, a importância sociopolítica e religiosa dos principais heróis e heroínas. E aí, nesse livro, o que o Gregory Barrett faz? Ele assistiu uma inúmera quantidade de filmes japoneses, né? E tentou encontrar padrões, personagens que se repetem durante a história do cinema. Então, tinha, por exemplo, o vassalo leal, né? Tinha a esposa devotada. Esses são tipos de personagens arquetípicos do cinema japonês.
Inclusive, tinha um que é do fantasma vingativo, o fantasma que ia conquistar a vingança depois de estar morto. Eu pretendo falar isso mais para frente, mas já adiantando, por que, que esse fantasma se vinga depois que ele está morto? Porque durante a vida, pelas, digamos assim, pelas leis do confucionismo, ou seja, da religião, dos valores da sociedade portuguesa, ele não podia fazer isso antes. Então, se você pensar assim, ó, o rei está acima do vassalo, o homem está acima da mulher, pelo menos no confucionismo isso ainda existe. Os pais estão acima dos filhos, então os filhos devem devoção aos pais, a mulher deve devoção ao marido, o vassalo deve devoção ao seu rei, né? ao seu mestre e tudo mais. Então, como eles não podiam se vingar do mestre, ou se vingar do marido, ou se vingar dos pais, dando o exemplo, né? Enquanto eles estavam vivos, eles vão se vingar depois que eles estão mortos, porque aí esse laço com a vida já quebrou e aí então eles têm o direito de se vingar. Se eles se vingassem em vida, isso iria contra os valores confucionistas. Então é por isso que existe essa questão do fantasma vingativo, né? E na década de 70 existe um tipo de filme que não tem nada a ver com o sobrenatural, mas que segue essa coisa do fantasma vingativo. São as mulheres que vão se vingar dos homens que maltratam, que exploram, né? Essas mulheres vão parar na prisão ou sofrem violência, inclusive violência sexual, e aí depois disso elas vão se vingar dos homens que as enganaram, que mentiram para elas e tudo mais. Então, há uma questão que esses filmes da década de 70, que são um pouco... Eles não chegam a ser pornô, né? São um pornô soft, porque também era proibido, né? No Japão. Então, as partes íntimas ficam cobertas e tudo mais. Mas esses filmes têm uma ligação com os filmes de terror sobrenatural por causa dessa questão da vingança. Então isso é bastante discutido nesse filme e de alguma forma foi parar na minha pesquisa também. Nesse livro, né? Outro livro que foi importante para mim é esse Pour un observateur lointain, que é para um observador distante, forma e significação no cinema japonês, que é do Noel Birch. Noel Birch tem um livro que ainda é bastante usado na área de cinema, que é o Praxis do Cinema. É um livro introdutório. As pessoas hoje em dia reclamam um pouco dele por causa dele exatamente isso, querer fazer classificação, querer encontrar um padrão. Então, esses livros, talvez hoje em dia, por exemplo, alguém que leia esse Para um Observador Distante, fala, também não é bem assim, né? Mas era um ponto de vista interessante. A gente, imagino que todos vocês já têm contato com a cultura japonesa, pelo menos, supondo, pelos mangás, animes, né? E a gente nota que existe uma certa diferença com os quadrinhos e os desenhos animados europeus ou americanos, né? A gente sabe que existe essa diferença. A gente não sabe exatamente de onde que vem, mas, ou seja, mesmo quem não estuda cinema, quem não se preocupa com encontrar padrões dentro da forma narrativa, sabe que tem alguma coisa diferente, né? E o Burt percebia isso nos filmes e foi o que ele tentou fazer para os filmes, no caso dele foi para os filmes do período mudo. Mas mesmo hoje em dia a gente pode perceber
um estilo diferente, alguma coisa meio afrontosa, eu diria, do cinema japonês. Esse fim de semana eu assisti um filme que se chama Sayuri. E aí eu digo que ele é um pouco afrontoso exatamente por isso, porque você assiste uma parte do filme e você fala, é mais um filme japonês de assombração, que nem da Sadako, né? E aí no meio do filme ele dá uma reviravolta assim, que você fala, peraí, o que esse filme virou? Porque você não tem mais noção. Aí ele começa a parecer um pouco Tarantino, começa a parecer um pouco outras coisas. Então você vê que às vezes o cinema japonês ele fica algumas vezes até se reinventando, né? E às vezes com assuntos iguais, porque essa coisa do fantasma vingativo já existe no Japão pelo menos desde o século X, XI, né? A gente vai falar depois de Genji Monogatari, então esse é um dos primeiros que a gente encontra na escrita japonesa, um ikiryo, e é um tipo de fantasma vingativo também. Só que depois a gente vai falar sobre ele e vai ver que na verdade é um fantasma de uma pessoa que não morreu. Isso é meio estranho, mas a gente vai falar sobre isso. Continuando. Então a tese ela tenta abordar com extensão e profundidade como que o teatro tradicional do Japão, e aí em conjunto com outras artes, porque foi junto com o desenho, junto com a ilustração, junto com a xilogravura, junto com a música, junto com outros tantos, que determinou o cinema japonês de cunho sobrenatural no início, ou seja, em 1899, e como continua influenciando ele até hoje. E para isso, o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer uma investigação ampla e exaustiva das narrativas japonesas de cunho sobrenatural. Então, não só das narrativas japonesas em filme, mas das narrativas japonesas escritas, né? Porque o Japão importou a escrita e aí depois começou a explicitar valores nestes gêneros ficcionais. E aí, então, desde o século X, desde o século XI, existe uma rede de intertextos, de intermídias, que constituem o que a gente chama de cinema japonês hoje em dia. E aí, o que eu quero dizer com redes intertextuais? É que são textos que vêm de outros textos, que vêm de outros textos, que se baseiam em outros textos, né? E intermediais, porque são textos que às vezes vêm de outras artes. Então, a gente está no cinema, mas é uma história que antes tinha sido feita em livro, antes tinha sido feita em teatro, antes tinha sido feita em desenho animado, em mangá. Vocês veem que até hoje o Japão mantém essas redes tanto intertextuais quanto intermediais, ou seja, de textos baseados em textos, e esses textos às vezes nem vêm da mesma mídia, às vezes vêm de outra arte. E aí com isso a gente meio que produziu uma história do cinema japonês, com análises diacrônicas, ou seja, que não são no mesmo tempo, entre filmes que são de uma mesma rede intermedial ou intertextual. Então, eu vou dar um exemplo. Existe um personagem muito conhecido no Japão, que é o fantasma de Oiwa. Esse fantasma de Oiwa é de uma narrativa que se chama Tokaido Yotsuya Kaidan, que significa narrativa extraordinária de Yotsuya em Tokaido, que foi uma peça escrita em 1825, uma peça de teatro kabuki. E essa é a peça mais adaptada para o cinema japonês. Me falha agora o número de adaptações, qualquer coisa depois eu dou uma olhada ali na tese, mas são 50 filmes mais ou menos, eu diria. Depois eu olho o número certo, mas é alguma coisa em torno disso. Acho que um pouquinho menos.
Então, vocês imaginam que essas histórias foram adaptadas e adaptadas e adaptadas. No caso, a peça era exibida em 3 dias inteiros. Então, para você colocar ela em filme, você tem que reduzir ela bastante. E a gente vê, então, que determinados diretores escolhem coisas diferentes para colocar dentro do filme, né? Mas mesmo assim, isso permite ver que uma hipótese que surgiu para explicar um fato que eu já tinha, obviamente, percebido antes, mas que ficou bem claro uma vez que eu fui dar aula num curso de mangá de uma colega minha. Ela pediu para eu falar sobre o sobrenatural na cultura japonesa, né? Exatamente porque isso talvez servisse para ajudar a criar personagens. Só que aí, o que uma das alunas perguntou para mim? Ela perguntou, por que todos os fantasmas japoneses são femininos? E aí não é que todos os fantasmas japoneses sejam femininos. Você tem fantasmas masculinos, e até depois eu vou mostrar trechinhos de personagens de filmes japoneses que são fantasmas masculinos. Mas o número de fantasmas e de monstros femininos é absurdo em comparação, né? Então, e aí por que existe tanto personagem feminino? É porque as histórias japonesas, elas meio que importam esses textos de peças de teatro, de peças de de eras anteriores, né? E acabou que nos filmes de hoje, isso permitiu que valores religiosos que estavam originalmente enraizados nas narrativas do período Heian, Kamakura ou Muromachi atravessassem os séculos e se tornassem parte integrante do cinema japonês de cunho sobrenatural desde seu início até os dias de hoje. Então, por isso que quando a gente vai assistir filmes, a maioria deles é um personagem feminino, geralmente cabelo comprido e outras coisas. Então, acho que todos aqui já conhecem a Sadako, mas eu vou colocar aqui um trechinho para a gente conversar sobre isso. Só um minutinho. Mesma coisa. Primeiro eu vou ter que abrir antes de compartilhar. Ó, eu vou colocar o vídeo. Eu testei hoje mais cedo e dava para vocês ouvirem o áudio bem. Agora, se vocês não estiverem ouvindo o áudio, por favor, alguém dá um grito e fala, ó, não estou ouvindo.
らにアブラコウモリ、コゲラ、以前は見られなかった野鳥やアオダイショウなど、なんと54件もの発見例があり、中には2.5メートルの帯の抜け殻を見つけた人もいるそうです。Beli tisu dong. Geser dikit dong. Ini dia korban ketagihan SMS XL. Pakai Excel juga ya? Iya. Bom, voltando. Então eu mostrei um trechinho do Ringo, né? Do Ringo japonês. E um trechinho do Ju-on The Grudge, também japonês. A maior parte das pessoas, pelo menos da minha geração, acabaram entrando em contato com o cinema japonês de terror através, não desses filmes, né? Foram através das versões americanas, né? Então, foi do Ring e depois do Ju-on, que aqui no Brasil ficaram conhecidos como O Chamado e O Grito, né? Ou seja, a partir desse momento, o cinema de terror japonês meio que se popularizou no mundo todo, né? Aquele comercial que eu mostrei ali da Sadako com produto de beleza para o cabelo é da Indonésia, né? Eu tenho em algum lugar aqui um comercial que é do Egito. Vou procurar ele rapidinho e já mostro. Peraí. Pronto. Compartilhar.
يطلع من التلفزيون في مصر؟ لا ما ياكلش معانا بس بيج باكس سوداني محمص وعليه طبقه مقرمشه وبجنيه ياكل معانا قوي قوي. بيج باكس سوداني دبل كرانش. انسحب ذمه. Bom, vou voltar a partilhar a janela do PowerPoint, mas antes disso eu vou falar com vocês uma coisa. Então vocês percebem, né? A gente começou com esses fantasmas que tinham o quê? São mulheres, elas têm cabelo comprido, o cabelo comprido desgrenhado, então não é o cabelo comprido bonito, né? Desgrenhado. Elas estão com uma roupa que é branca, né? Existe alguma coisa de putrefação em algum lugar pelo rosto manchado, pela falta de unhas, porque a Sadako perdeu as unhas tentando sair do poço e tudo mais. Mas por que é isso? É porque esta é uma visão tradicional de como era o corpo, né, do falecido. Os falecidos, eles vestiam realmente uma catabira branca, então por isso que ela fica com aquela... Catabira é um tipo de kimono, né? Por isso que ela está com aquela roupa branca. Tem essa questão dos cabelos, mesmo os samurais, quando eles faleciam, o que acontecia? Você tirava o cabelo e deixava o cabelo solto para ele ser enterrado. Então, os cabelos ficam exatamente assim, né? Soltos e desgrenhados no corpo que está morto, né? Pelo menos era o modo como se enterrava, sei lá, 100, 150 anos atrás, ou mais, para falar a verdade. Então, assim, isso que se manteve como tradição dentro dessas personagens. Vocês vão ver isso em muitos filmes japoneses de terror, principalmente, obviamente, depois da Sadako, mas antes também. A gente vai ver aqui que os personagens têm alguma coisa disso, do cabelo, a Oiwa, por exemplo, que é essa da peça que eu falei para vocês, que é de 1825. Ela tem uma cena, o teatro era muito, digamos assim, tentava usar efeitos especiais para deixar aquela peça mais emocionante, né? E, aliás, eu vou mostrar alguns desses para vocês, mas começando então por pelo menos 2 que aconteciam. Então, um deles era a questão do cabelo. Tinha uma cena em que, como deram veneno para ela, o cabelo dela começa a cair. Mas não de pouquinho, vai caindo umas mechas gigantescas e todas sujas de sangue. Então tem essa coisa do cabelo desgrenhado. Por quê? Porque ela foi perdendo cabelo. No caso da Oi, eu acho que uma parte do lado do rosto dela fica sem cabelo. Tem a questão de coisas deformadas, então na Sadako são as unhas, na Oiwa é o olho, um dos olhos, né? Tem a questão da roupa e tudo mais, mas de qualquer forma a tradição foi essa, né? Então agora eu vou colocar para vocês alguns trechinhos desse filme da Oiwa, para vocês verem que tanto nos filmes preto e branco quanto nos filmes coloridos, meio que tem essa coisa que guarda uma certa semelhança com o que a gente vê na Sadako e outros personagens que vieram depois dela. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês.
どうかしましたか？伊右衛門様。私だけの伊右衛門様ですね。Então vocês veem que, por essas imagens, que de certa forma a Sadako também tem uma relação com ela, porque a gente vê a questão do olho, né? No final daquela cena lá do filme de 1998, aparece o olho da Sadako, ele bem aberto e com um jeito assustador. Então existe então essa relação de texto, né, entre a Sadako e a Oiwa, não só por causa do cabelo, mas também por causa do olho e tudo mais. Voltando então, como eu tinha prometido, para a questão do PowerPoint. Deixa eu abrir ele aqui de novo.
A tese também, então, fora isso, ela se dedica a algumas coisas, para a gente ver definição sobre adaptação, intertextualidade, intermedialidade, o que é o sobrenatural e os gêneros ficcionais dos quais o sobrenatural é elemento constitutivo. Então, esses seriam os 2 primeiros capítulos da tese, e é o que eu explanei um pouco aqui, né? A gente viu que, então, nós temos a questão de que a adaptação da adaptação da adaptação, tem, então, a intertextualidade, que é essa relação de texto. Então, a gente percebe essa relação de texto nesse exemplo que eu acabei de falar, né? Da Oiwa com a Sadako. Intermedialidade, porque a Oiwa era de uma peça de teatro kabuki, de 1825. A Sadako é de um filme de cinema de 1998. Então, há intermedialidade, né? E o que a gente tinha defendido como hipótese é que exatamente isso, que esse cinema de terror atual, não só o de terror, porque a gente não tem fantasmas só em filmes de terror, a gente tem fantasmas em filmes de comédia também, né? Filmes de drama, e eu vou mostrar alguns para vocês nas próximas aulas. Então, um exemplo é um filme que em inglês é chamado The Face of Jizo, e que em japonês nunca foi lançado aqui no Brasil, mas ele conta a seguinte situação. Nós temos o período, né, da guerra, da queda da bomba de Hiroshima e Nagasaki, e aí nós temos uma personagem cujo pai morreu por causa da bomba atômica, né? Só que ela não consegue tocar a vida para frente por causa disso. Então ela tem um rapaz, porque ela tem interesse, até gostaria de namorar, casar, etc. Mas ela sente que esse passado doloroso impede que ela consiga casar e viver uma vida normal. Porque ela guarda essa tristeza, né? Essa tristeza das mortes por causa da bomba atômica de Hiroshima. E o fantasma do pai dela é que fica tentando... ela fica conversando com o pai, e aí vocês podem pensar, bom, então talvez não seja o fantasma, né? Ela está imaginando o pai. Não, mas ele conta coisas para ela que ela também não teria como saber, né? Então, assim, é um fantasma mesmo. Então você tem um fantasma dentro de um drama, porque é um drama de um pai, mesmo depois de morto, tentando fazer a filha voltar a gostar de viver, né? Então, você tem um fantasma, mas não está num filme de terror, está num filme de drama, né? Mas a tese, então, teria essa tentativa de fazer de tentar ver até que ponto o cinema japonês de cunho sobrenatural permanece como tradição narrativa independente do modelo dominante do cinema americano, apresentando também algumas de suas características distintivas, que é o que eu comentei quando eu falei que a gente às vezes assiste anime ou lê mangá e sente diferença dos quadrinhos europeus, quadrinhos americanos, desenhos animados americanos, desenhos animados europeus, né? Então, o mundo está muito mais globalizado e o Japão, hoje em dia, obviamente que ele não está isolado do mundo. Então, ele utiliza clichês, símbolos que estão na cultura pop do planeta. Mas ainda existe essa coisa dele usar do jeitinho dele, né? Então, não é uma coisa que é feita para ser totalmente igual
coisas de outros países. É feito de um jeitinho japonês, né? Isso eu também falei, mas está aqui no PowerPoint apenas para vocês terem como fonte de informação, né? Então foi elaborada uma filmografia, ela não apresenta nem animações nem documentários, são só filmes, e que foram exibidos publicamente em salas de cinema ou teatro. Por que está salas de cinema ou teatro? Porque no começo não existia salas de cinema, né? Todos os filmes eram exibidos em salas de teatro. Os filmes mais recentes, que são exibidos em cinema, todos eles apresentam um selo da Eirin, que é um órgão que cuida, né, como é que eu posso dizer, do registro das obras cinematográficas. Então, se vocês forem ver um filme japonês, sempre no finalzinho dele tem um número e a palavra Eirin, que é o número pelo qual aquele filme está registrado. Então, filmes que não aparece esse selo Eirin, eles não estão nessa lista. Por quê? Porque foram filmes que foram feitos para serem exibidos de outra forma, às vezes de forma digital e outras coisas, sem ter sido exibido por um tempo no cinema, né? Então eu só coloquei isso para explicar para vocês. Aqui. Bom, então isso que eu falei hoje tem a ver com as observações preliminares sobre o objeto de análise. O capítulo primeiro fala sobre isso que a gente falou hoje, né? Sobre o feminino, sobrenatural. E aí, algumas coisas que eu falei estão aqui, né? Predominância do feminino sobrenatural no cinema japonês, ou seja, nós temos filmes que possuem fantasmas japoneses masculinos, mas eles são mais raros. A gente também tem filmes que possuem monstros japoneses masculinos, mas o número de monstros femininos ainda supera o de masculinos, né? Tem uma questão que eu discuto na tese, que é essa questão do arquétipo da mulher como objeto de medo e sombra das más ações masculinas, né? Ou seja, existe esse arquétipo da mulher monstro, não só no Japão, mas como em todos os outros países, porque é esse lado sombrio, digamos assim, do homem. Na teoria psicológica do Jung, do Carl Gustav Jung, ele discute algumas coisas como essa, né, que é o arquétipo, que seriam personagens que estão no nosso inconsciente coletivo. E a mulher monstro é um arquétipo, é um personagem do inconsciente coletivo, principalmente dos homens, porque segundo Jung, os homens têm um lado feminino, que é a ânima, e as mulheres têm um lado masculino, que é o ânimos. Então, essa projeção da mulher monstro está na ânima dos homens. É uma espécie de união da ânima com a sombra, né, masculina. Que a sombra masculina seria as atitudes más, as atitudes que a sociedade não gosta, as atitudes que a sociedade às vezes abomina. Então, é por isso que muitas vezes existe essa mulher monstro, tanto em histórias antigas, a bruxa, né? Quanto do Ocidente, que nem eu estou falando das bruxas, quanto no Oriente, né? Nós temos influência, então, de narrativas dos períodos Heian, Kamakura e Muromachi no cinema, que são essas primeiras
narrativas que trouxeram esses tipos de personagem. Então, do período Heian, a gente vai ter um livro que se chama Narrativas de Genji, Genji Monogatari. E o que acontece nesse livro? O Genji é um mulherengo, ele tem várias esposas, concubinas, amantes e tal. E uma de suas amantes, ele está parando de ver. Ou seja, ele não procura mais ela tanto quanto ele procurava. Talvez porque ela esteja mais velha. E então ela começa a ficar com ciúmes do Genji. E este ciúme faz com que um espírito vivo dela, o Ikiryo, que a gente chama, é uma espécie de fantasma, que aqui para o Brasil seria algo tipo o encosto, a inveja, o ciúme, o mal-olhado, né? Alguma coisa semelhante. Porque o que faz o Ikiryo? O Ikiryo causa doenças, deixa a pessoa de cama, deixa a pessoa à beira da morte. Então, o que aconteceu é que nós temos duas personagens, duas ou três personagens que acabam sofrendo por causa do Ikiryo da Rokujo no Miyasu do Koro. Esse é o nome desta dama que o Ikiryo dela machuca as outras mulheres que o Genji procura. E aí que é uma coisa do inconsciente mesmo dela. Ela não faz isso porque ela quer. Nós temos, por exemplo, baseado nisso, uma peça que foi escrita, eu não me lembro se foi no período Kamakura ou no período Muromachi, mas que se chama Aoi no Ue, que acontece então do Ikiryo, da Rokujo no Miyasu do Koro, assombrar a Lady Aoi, né? A dama Aoi. Né? E se você for ver, mesmo no livro, ela não faz isso por mal. Ela tem ciúme, é óbvio que ela guarda ciúme por aquelas mulheres, mas, por exemplo, algumas dessas mulheres têm filhos. Então ela não quer que essas crianças cresçam sem a mãe. Mas ela não tem controle sobre o Ikiryo dela, sobre esse espírito vivo. Então por isso que ele é considerado uma espécie de fantasma vivo. Por quê? Porque ele faz o que o inconsciente dela quer, não o que o consciente dela quer. Né? Ele é muito mais selvagem, então ele não se preocupa com os outros, ele se preocupa com o desejo dela. Né? Então o Ikiryo é isso, é um espírito vivo, é o espírito que deixa o corpo para fazer alguma coisa em outro lugar que está ligado ao inconsciente dessa pessoa. A gente falou de intermedialidade, intertextualidade, há adaptação de obras teatrais para o cinema. No início do cinema, nós tínhamos o Kyuge, o Shimpa, que eram teatros da época. Né? O Shimpa tinha uma coisa mais de humor relacionado com o presente, mas obviamente que os filmes, né, de terror da época, eles tinham mais a ver com o cinema, com o teatro histórico, o teatro kabuki tradicional, que por sua vez se inspirava no No e no Bunraku. Bunraku, para quem não sabe, é o teatro de bonecos japonês. Né? É um teatro já que tem séculos, né? Mais de 10 séculos.
e mais de 10 séculos não, acho que é menos de 10 séculos, mas ainda assim é bastante tempo. E esses 3 tipos de obras têm influência nas histórias e nos filmes de hoje em dia, né? Uma das características do cinema mudo japonês era de ter onnagata, que eram atores no papel de mulheres, né? Isso a gente sempre ouve falar. Tinha o benshi. O benshi é alguém que narra o filme. Então, esses filmes em preto e branco, mudos, eles eram narrados. E o benshi, ele tinha um poder enorme, porque ele podia transformar a história naquilo que ele quisesse. Cada sessão, ele podia contar uma história diferente. Cada filme, ele podia inventar coisas da cabeça dele e colocar dentro do filme. Não importa se esse filme fosse japonês ou viesse de outro lugar do mundo. Então, o benshi é que, digamos assim, era responsável pela narrativa desse período. Então, isso faz com que o Japão ele tenha um cinema desse período que é muito distinto do cinema ocidental. No cinema ocidental, o que você tinha? Você tinha as tarjetas, né, com texto e alguém tocando piano. Lá eles tinham também pessoas que tocavam música, às vezes era um estilo de música tradicional que era tocado para fazer propaganda na rua, sabe? Tinha uma pequena bandinha com alguns instrumentos que ficava anunciando, olha o produto tal, não sei o que, não sei o que. Aí esse pessoal naquele momento não estava trabalhando e chamava, você podia ir tocar lá no cinema pra gente? Aí eles faziam a trilha sonora. E o benshi contava as histórias. Então, esse primeiro cinema do Japão, ele é muito distinto. A gente talvez não poderia nem chamar ele de cinema, porque ele é algo bastante diferente. Nós temos também aqui a questão de adaptação. A gente falou não tocamos nesses termos, hipertexto e hipotexto, mas hipotexto é o texto do qual o hipertexto é derivado. Então, vamos supor assim, se a gente pensa que a Sadako, o filme Ring, é um hipertexto, as narrativas da Oiwa são o hipotexto, são os textos dos quais ele foi importado, né? A gente já viu, então, que a rede intertextual intermedial que liga as obras clássicas de Kabuki, No, Bunraku, até o cinema de hoje, que nem eu falei, eu assisti esse filme da Sayuri, eu assisti foi sábado passado, é um filme ou desse ano ou do ano passado. Então, eles estão todos ligados, né? Você tem 10 séculos de narrativas ligadas numa rede intertextual e intermedial. Então, o grau de intertextualidade e intermedialidade do Japão é muito grande. Ou seja, coisas que foram importadas. Esse feminino monstruoso do teatro No, o Ikiryo, que eu acabei de falar do Genji. Aqui nós temos outras peças, Coroa de Ferro e Templo do Joji, que também contam uma história interessante e que tem mulheres que são mulheres monstros, né? Essa questão da mulher monstro e dos valores, e da questão do desejo da mulher, porque essas mulheres geralmente são mulheres apaixonadas pelo homem. Então, assim, nas histórias que a gente vê, principalmente no século XX, essas mulheres são dignas de pena, porque a gente vê que os caras, os personagens masculinos, eles estão explorando elas, eles estão machucando elas, né? A Oiwa é envenenada para ficar com aquele olho machucado. Mas em outras, a gente vê que, na verdade, essas mulheres seriam uma mulher grudenta, sendo bem
como é que chama? Preconceituoso, né? Ou seja, dá a impressão de que por causa da influência budista e confucionista, as pessoas daquele período enxergavam essas mulheres grudentas como algo horrível. Então, elas estavam sempre nessas peças tipo Coroa de Ferro e Templo de Jojoji. E aí a gente tem essa evolução, né, da figura feminina desde a Rokujo, que é essa que eu falei, que tem o espírito vivo, até a Oiwa e até os personagens dos dias de hoje, né? E, como eu falei, no século XX, geralmente, os valores são outros, né? Então, ao invés de olhar ela como alguém que está combatendo os valores budistas e confucionistas, a gente enxerga ela como vítima, né? E que consegue realizar a sua vingança após a morte. Então, hoje em dia, quando a gente vê um filme desses, a gente tende a enxergar com valores diferentes aos da época em que esses filmes e essas peças foram feitos. A gente tende a enxergar como uma forma de empoderamento desses personagens femininos. Mas aí a gente tem que lembrar que, na origem, estes personagens, eles não eram vistos com bons olhos. Muito pelo contrário, eles eram vistos como alguém que estava fazendo algo errado, né? E aí, então, essa rede intertextual continuou desde o século XI até o cinema contemporâneo. E nós temos influências de várias tradições, não só dessas que vêm dos clássicos. A gente tem de histórias populares, esse Setsua, são narrativas do período mais ou menos próximo a esse do Genji, mas que eram histórias curtas, com lendas, né, eu diria assim, com histórias folclóricas. Nós temos o próprio folclore, né, de cada região, trazendo determinados personagens. Então, como a Mulher da Neve. A Mulher da Neve era uma coisa que estava mais restrita às regiões do Japão onde tinha nevasca, onde ou se passava muito tempo nevando, né? Então, geralmente, as regiões mais ao norte do Japão, né, que tinha mais a tradição da Mulher da Neve. E heróis populares, e aí a gente tem vários, né? Tinha o Isumboshi, que é um menino do tamanho de um polegar, o Momotaro e outras coisas, né? Que também são de historinhas que a gente chamaria hoje em dia de contos de fada, né? Mas que tem outra questão lá no Japão. Bom, agora eu vou colocar para encerrar Bom, minha câmera parou de funcionar por alguma razão, depois eu tento descobrir o que foi. Vou colocar 2 vídeos para vocês assistirem. Um que tem a ver com uma dessas linhas, né, de personagens, e que você tem uma série de filmes que tratam desse personagem, que é o Kaibyo. O Kaibyo é uma espécie de...
é um gato que se transforma numa pessoa com a intenção de vingar o dono ou a dona, né? Então eu vou aqui compartilhar com vocês. Professor, tá sem som o vídeo pra gente. しょうがないね、こんなとこ寝ちゃったりしてさ。引き戻しの稽古はできないじゃないか。ちょいとすみちゃんったら左の手はいかがなされた？取り戻したぞよ。
Bom, agora eu vou tentar... Opa. Bom, agora eu vou tentar compartilhar também o último filme para a gente fechar essa aula, né? Como eu disse para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade sobre o que vocês viram hoje e querem ver que eu fale nas próximas aulas ou que eu responda para vocês mesmo por e-mail, vocês então têm o meu e-mail, tanto o da faculdade, né, do Alumni, que é o que eu estou mandando as coisas para vocês, quanto o outro que eu vou mandar o PowerPoint e vou mandar o vídeo de hoje, né, que eu gravei aqui da aula. Esqueci de pedir permissão para vocês, mas vou fazer o pedido de permissão agora. Por favor, vocês permitem que eu grave a aula? Embora acho que como quase ninguém participou fazendo perguntas, nada, acho que isso não é um grande problema, mas vocês permitem, né? Sim. Então tá bom, obrigado. Tudo bem. E aí, depois eu mando então esse vídeo para vocês, tá bom? Então eu vou colocar agora esse videozinho somente para poder encerrar. E aí não se esqueçam, quem tiver alguma pergunta, por favor, mande entre hoje e amanhã, que aí na quinta-feira eu ainda tenho tempo de dar uma olhadinha, às vezes, de falar sobre esse assunto na aula, tá bom? Professor, pode falar. Quando você mutou o seu áudio, mutou também o áudio do vídeo. Ah, jura? Foi. Ah, que pena. Então eu não posso multar, tem que deixar ele ok. Mas de qualquer forma, acho que ele vai estar na gravação. Aí depois que vocês quiserem, vocês conseguem assistir. Mas então eu vou colocar o último videozinho agora, então sem mutar minha voz, e aí eu encerro e a gente se encontra na quinta-feira. Obrigado, viu, JP, por avisar. Por nada. Professor? Pode falar. Desculpa, só pra perguntar assim, mas tem lista de presença? Ou vai ser tipo pela chamada assim? Ah, não, vocês todos entraram com o e-mail que eu mandei. Então eu sei quem veio e quem não veio. Pela gravação. Tá, joia? Belezinha. Mas então sim, vai ter lista de presença sim por causa do certificado. Mas pelo vídeo aqui, as pessoas que entraram ou não entraram, eu consigo saber quem esteve presente ou não, tá? Mas de qualquer forma, depois eu vou mostrar uma lista e se alguém tiver alguma coisa falar, não, professor, mas eu estava presente, ou o contrário, não, professor, mas eu estava ausente, aí vocês podem falar para mim, tá bom? Tá bom, obrigada. Que isso. Então, só uma coisa, esse é o último que eu vou mostrar, porque a gente falou da questão de intertexto. Intertexto não só dos filmes e dos personagens folclóricos e textos e peças japoneses. Os japoneses também estão ligados no mundo. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma série de filmes de vampiro.
que são, obviamente, personagens, digamos assim, do folclore romeno e que hoje em dia são personagens do folclore mundial. E aqui, então, a gente vai ver trechinhos desses filmes de vampiros japoneses que vão desde 1951 aqui, eu acho que o primeiro, até coisas mais recentes. E aí, com isso, a gente encerra a aula. Vamos lá, então. Yuko, 私はな、私はお前の。君、こんな時間に女の子が一人でいると危ないよ。ねえ、どっか行こうか。お腹とか空いてない？空いてる。そう、何が食べたい？おじさんの血。え？Bom, então com isso a gente encerra a aula de hoje. Aqui está o nome de todos vocês que estiveram presentes. Se alguém ainda quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Mas, de qualquer forma, pelo horário, vocês estão todos dispensados, viu? E aí a gente se vê na quinta-feira. Até a próxima, Natália. Obrigado. Obrigado pela presença de todos. Obrigada, prof. Boa noite. Boa noite, guarda. Obrigado Arline, obrigado Alexandre, obrigado a todos. Bom, então agora eu vou fechar para poder
terminar a gravação.